Viva segundo a vontade de Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 1 Tessalonicenses, hoje o capítulo 4. Mas antes é necessário que a gente venha fazer novamente aqui alguns pedidos, reiterar os pedidos que temos feito, que é para que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus familiares e amigos para que eles também possam ser edificados. Nós temos pedido para que você também adquira a Bíblia 365, porque nela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Nós temos pedido também para que você participe de pelo menos um dos estudos ali da igreja. E às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas, nós temos o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira, às 19 horas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós temos estudado o livro de Atos. E na escola bíblica de domingo, às 8h30 da manhã, estamos estudando o 1 Pedro e às 17 horas o Evangelho de Mateus. Então venha participar, porque certamente você será edificado. E agora vamos então para a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependem de ninguém. Durante os estudos aqui, nós já falamos então do desejo de Paulo que ele tinha de ir encontrar com os irmãos, rever os irmãos, que ele saiu ali da cidade de Tessalônica então e foi para Bereia, e aí depois ele foi para Acaia, e aí lá em Acaia ele chegou em Atenas, depois foi a Corinto, onde ele escreveu essa carta, e ele tinha uma grande preocupação pela igreja. E ele queria falar algumas coisas para os irmãos, mas não houve tempo hábil para ele tratar desses assuntos. E então, ele preocupado com a igreja, enviou Timóteo para lá e depois ele teve um retorno de Timóteo falando como que a igreja estava e como que a igreja permanecia fiel ao Senhor. Mas agora, as coisas que Paulo queria falar, queria retornar até a igreja para poder tratar de determinados assuntos, que ele vai tratar agora nesses versículos aqui do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12.
Então, lendo Marshall fala o seguinte: a seção inicial diz respeito à necessidade de uma vida que agrade a Deus, que chamou seu povo para ser santo. Em especial, Paulo levanta a questão da moralidade sexual, e isso acontece do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Uma seção adicional trata do amor dentro da comunidade e, vinculado com ele, há um encorajamento para viver de tal maneira que merecerão o respeito dos de fora e assim serão menos passíveis de perseguição, que é então o que ele trata aí do capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12. É digno de nota como Paulo louva a igreja por já ver o tipo de vida que quer que os membros pratiquem. Então, o Paulo já teve essa notícia de Timóteo, da parte de Timóteo, com relação à igreja, a postura da igreja, mas ele precisa falar, então, a respeito desses dois assuntos, que é a santidade e o principal ponto que ele vê, tanto na Macedônia, mas principalmente na Acaia, é a depravação do homem com relação à sexualidade. E isso nós temos visto nos nossos dias também, não é verdade? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, avança também a imoralidade sexual, aonde as pessoas usam essas ferramentas para fins de propagar imoralidade sexual. Então, vale aqui uma pergunta: o que você tem feito com essa tecnologia? O que você passa adiante para as pessoas? O que você tem postado aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Reels, nos Stories, no status, aonde você posta as coisas que mexem com você, o que tem mexido com você, que você tem compartilhado com as pessoas. Porque a gente vai perceber, então, a partir dessas postagens que fazemos, o que é que tem nos chamado a atenção e mexido conosco. É certo que a gente pode compartilhar algumas coisas a respeito do time que você torce ou das coisas engraçadas que você acha, mas não tem como você ser cristão e não compartilhar nada do que Cristo tem falado diariamente com você. Cristo tem falado diariamente com você? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque se ele fala alguma coisa com você que é relevante, você vai compartilhar isso com os irmãos. Então a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos, está aí na sua mão, talvez seja através dessa ferramenta que está na sua mão agora, que você tem como compartilhar essas coisas. E o que você tem compartilhado? O que você tem compartilhado com as pessoas que são que são cristãs, mas também daquelas pessoas que não são cristãs? O que você tem falado? E agora a gente vê num segundo momento Paulo tratando então a respeito de como que nós devemos nos comportar com a sociedade de uma forma geral, sejam com os de dentro da igreja, seja com os de fora da igreja. Porque é isso que ele vai tratar aqui a partir do versículo 9 até o versículo 12, e no versículo 11 ele fala: esforcem-se, né? Esforcem-se para viverem, né? Esforcem-se para viverem. Só um minutinho que eu perdi aqui. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que, então é a finalidade, de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, como que nós temos feito o nosso negócio, como que nós temos agido, seja no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, seja no trânsito, não é assim? É por onde a gente passa, como que nós temos nos comportado, o que temos feito, falado, tem trazido edificação, ou a gente tem envergonhado o nome do Senhor?
Porque se na primeira parte do versículo 1 até o versículo 8 ele vai tratar a respeito de santidade, agora ele está falando a respeito de como tratamos os de dentro e os de fora. Então, é algo que Paulo queria ter tratado com o pessoal da igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, né? E ele não tratou, e agora ele está tendo a oportunidade de falar dessas coisas. Então eu aproveito o ensejo para te levar a pensar, a refletir nessas coisas. Como que nós temos vivido o Evangelho? Somos santos? Porque Hebreus 14:12 vai falar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a salvação, ela é pela graça, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. E não tem nada que a gente faça para colaborar com a nossa salvação. Mas a forma como nós temos vivido e demonstrado isso é que vai mostrar quem que nós somos. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, ou se nós somos aí os tímidos ou covardes, que fala lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a primeira expressão, quanto porém aos tímidos, numa versão. Em outra versão fala aos covardes, em outras versões fala aos medrosos, não é assim? Então são essas pessoas que não agiram em conformidade com a fé. A gente faz e a gente busca essa vida de salvação, e eu já falei aqui anteriormente a respeito de motivação, sendo a nossa motivação a gratidão pelo que Cristo tem feito conosco. E para isso nós vivemos um estilo de Cristo, da mesma forma como Cristo, por isso somos cristãos. Cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo. Então nós imitamos Cristo na forma como ele pensava, na forma como ele agia com os de dentro e na forma como ele agia com os de fora. Como que nós temos agido? Então, que você pense nisso, o que você tem compartilhado nas suas redes sociais com as pessoas, quanto que você tem exposto o Evangelho para as pessoas, e que o Senhor te abençoe.